A história de Sansão é uma das mais fascinantes e trágicas da Bíblia, repleta de força, fé e lições sobre as consequências das escolhas. É aqui aonde começa a história de Sansão. O nascimento de Sansão. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: Um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus, e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho. E mandou que eu não beba vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo. E o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: O homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: Você é o homem que falou com a minha mulher? Sim. Respondeu ele. Então Manoá disse: Quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: A sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas. Não vai tomar nem vinho nem cerveja e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. E disse: Por favor, não vá embora ainda. Espere, que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida. Respondeu o anjo. Mas, se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: Qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou o cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e a sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu, no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e a sua mulher nunca mais viram o anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse a mulher: Nós vamos morrer porque vimos Deus. Porém ela respondeu: Se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. O dia do casamento de Sansão, Sansão desceu até a cidade de Timna e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Eu vi em Timna uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: É aquela moça que eu quero. É dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timna.
Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Timna, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. E ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco. E eles comeram. Porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça, e Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que, antes de se passarem os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: Diga qual é a adivinhação. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse, chorando: Você não me ama. Você me odeia. Você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai nem para minha mãe. Respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito. E disse ao pai dela: Quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu: Eu pensei que você a odiava, e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: Desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou-as 2 a 2 pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. E os filisteus perguntaram: Quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: Então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram, acamparam em Judá e atacaram a cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam: Viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã. E disseram: Você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo?
Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo. Respondeu Sansão. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus. Disseram eles. Sansão respondeu, prometam que vocês não me matarão. Prometemos. Disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Aí começou a cantar assim, com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. Com a queixada de um jumento, fiz montões e montões de corpos. Depois jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus, o Senhor, tu me deste esta grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos desta gente que não pratica a circuncisão? Então, na cidade de Leí, Deus abriu um buraco, e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de Enhacoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Sansão em Gaza, dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando, vamos esperar o amanhecer. Então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade, com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebrom. Depois disso Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim, dê um jeito de Sansão contar a você porque ele é tão forte e como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão, por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu, se me amarrarem com 7 cordas de arco, novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco, novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou, Sansão! Os filisteus estão chegando! E ele arrebentou as cordas de arco, como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse, até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu, se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou, Sansão! Os filisteus estão chegando! Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse, você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu, se você tecer num tiro as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tiro e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou, Sansão! Os filisteus estão chegando! Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tir. Então ela disse, por que você diz que me ama se isso não é verdade?
Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado. Disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão! Os filisteus estão chegando! Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagom, assim: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía nossa terra e matava muitos dos nossos. E, no meio daquela alegria, disseram: chamem Sansão, para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio, que sustentavam o templo. Com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. A história de Sansão é uma das mais fascinantes e trágicas da Bíblia, repleta de força, fé e lições sobre as consequências das escolhas. Sansão nasceu em um tempo em que os israelitas eram oprimidos pelos filisteus. Seu nascimento foi anunciado por um anjo que prometeu que ele seria um nazireu desde o ventre, dedicado a Deus e dotado de uma força sobrenatural. Os nazireus eram conhecidos por seguirem votos especiais, que incluíam a abstinência de vinho e a proibição de cortar o cabelo. Desde jovem, Sansão demonstrou uma força incrível, realizando feitos extraordinários que assustavam seus inimigos filisteus. Ele derrotou um leão a mãos nuas e, mais tarde, usou a mandíbula de um jumento para matar 1000 filisteus em uma única batalha. Seus feitos heróicos tornaram-no uma figura lendária entre os israelitas. No entanto, a vida de Sansão também foi marcada por suas fraquezas, especialmente em relação ao amor. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia chamada Dalila. Os filisteus, temendo a força de Sansão, ofereceram a Dalila uma recompensa se ela conseguisse descobrir o segredo de sua força. Com a pressão e as promessas de riqueza, Dalila começou a indagar Sansão sobre sua força. Após várias tentativas frustradas de descobrir seu segredo, Sansão finalmente sucumbiu à insistência de Dalila. Ele revelou que sua força estava em seu cabelo, que nunca havia sido cortado, pois isso era parte de seu voto como nazireu. Aproveitando-se dessa informação, Dalila fez com que Sansão adormecesse em seu colo e, enquanto ele dormia, cortou suas longas tranças. Com seu cabelo cortado, Sansão perdeu sua força e foi capturado pelos filisteus.
Eles o cegaram e o levaram para uma prisão, onde o forçaram a realizar trabalhos forçados. No entanto, mesmo em sua desgraça, Sansão começou a se arrepender e a clamar a Deus por força. Um dia, durante uma festa em um templo filisteu, Sansão foi trazido à presença dos filisteus como um objeto de zombaria. Ele pediu a um jovem que o guiasse até as colunas que sustentavam o templo. Com toda a sua força renovada, Sansão orou a Deus e empurrou as colunas, fazendo o templo desabar. Ele sacrificou sua vida, mas também derrubou os filisteus que o oprimiam, causando uma grande vitória para Israel. A história de Sansão é uma narrativa sobre a complexidade da força e fraqueza humanas. Ela nos ensina sobre a importância da obediência a Deus, as consequências das escolhas que fazemos e a possibilidade de redenção, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Sansão é lembrado não apenas por sua força física, mas também por sua luta interna e seu eventual retorno a Deus em busca de perdão e força, mesmo em seus últimos momentos. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram, entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Esta foi a história de Sansão em toda a sua vida. Tudo quanto que ele fez, em vida mais ainda, é muito falado depois da sua morte. A história de Sansão.